crise. Todo mundo sabe que eu vou dizer, porque já falei isso tantas vezes que eu vou dizer, atenção, cuidado com o termo crise. Crise pode ser do capital, crise pode ser do capitalismo, e de fato estamos vivendo um momento de crises. Porém, não estamos vivendo um ponto de ameaça nem ao capital, nem ao capitalismo. E é esse ponto que nós precisamos chegar. Então, eu vou aqui devagar. Do ponto de vista da crise do capitalismo, pensado como processo histórico concreto, né, como os processos de luta e os processos de tensões internacionais, nós estamos diante da maior tensão intercapitalista, ou do maior momento de tensão intercapitalista, depois da Guerra Fria e de alguns episódios da Guerra Fria. Mas não se trata de uma Guerra Fria. Ainda que venha maquiada, apresentada, etc., como Guerra Fria, ainda que tenha cara, cheiro, focinho e cor de Guerra Fria, porque essa é a máscara e ela vai se recobrir disso, não é exatamente uma Guerra Fria, porque a estrutura da concentração da propriedade é outra, a massa de trabalhadores no mundo é outra, a interconexão entre esses trabalhadores no mundo é outra. A China, na verdade, a tensão é Estados Unidos, hoje, enfrentando o resto do mundo. Fundamentalmente é isso. Porém, não basta dizer isso, porque uma parcela desse mundo está estreitamente conectado, não só à economia dos Estados Unidos, mas à política dos Estados Unidos, e não é conectado só por sujeição. Burguesias internacionais estão conectadas por adesão e interesse. Então, portanto, a situação é uma situação de outro tipo. A própria China depende dos mercados. A China é um país pós-revolucionário. Ler a China de maneira simplista nos atrapalha em todos os terrenos. A China é um país de economia capitalista, orgulhosamente capitalista, de mercado, fez questão de ser aceito como uma economia de mercado, mas é dirigida por um partido comunista que aposta na expansão do capitalismo, mas aposta na expansão do capitalismo sob controle nacional. Portanto, nós temos de analisar, não dá tempo de fazer nenhuma análise maior aqui da questão chinesa, mas a gente tem de lembrar e tomar cuidado que para não entrar nas armadilhas fáceis, ou saídas fáceis. Assim, aderir à China é igual garantir o desenvolvimento nacional, por exemplo. Porque vamos fazer igual à China. Se a gente aderir à China, a gente vai fazer igual à China. Eu sempre acho que é importante lembrar que, para a China ser o que a China é hoje, dependeu de um processo revolucionário que simplesmente eliminou como classe a burguesia tradicional chinesa. Não eliminou como pessoas, eliminou como classe. E se tem uma burguesia hoje na China, é uma burguesia já configurada pós-revolucionariamente. A gente vai ter de levar isso em conta. Então, aqueles que acham que dá para trazer a China para cá e a gente virar a China, esquecem um pequeno parênteses histórico que se chama Revolução Chinesa. Da mesma maneira, e de maneira inversa, a suposição ou idealização de que a China é o horror, é o terror dos mundos, é uma ameaça internacional, essa é a máscara da Guerra Fria, mas é uma máscara falsificada, porque não tem. Assim, são dois processos de expansão capitalista cruzados até certo ponto, porque a expansão chinesa veio bastante cruzada com os Estados Unidos, e que vão exigir da gente não só a discussão sobre a questão nacional, que é a que está posta principalmente
pela China, com toda a razão. É um país que foi colonizado, foi destroçado, etc., e vai colocar, portanto, a questão nacional adiante. Porém, a gente tem de ter clareza que qualquer que seja a opção geopolítica ou geoestratégica em torno da questão nacional, nós não saímos do capital, perceberam? Nem do capital, nem do trabalho, nem do Estado. Então, a gente tem... E a gente vai ter de lidar com essas contradições, aparentemente, durante algum tempo, em especial nesse de emergência do fascismo. Então, eu não estou tentando facilitar nada, estou trazendo todas as minhas dificuldades, colocando que não são minhas, né? Então, nós estamos diante de uma situação ocidental da chamada tríade, né? Estados Unidos, Europa, Japão, de censura internacional, de avanço da OTAN, de um aumento de gasto na indústria bélica brutal. Então, a gente estamos diante do avanço de todas as formas de invasão, golpe, etc., num quadro de tensões bastante complexo, e nesse quadro de tensões, aparentemente, não está colocado explicitamente o enfrentamento ao capital. Essa é uma situação, é uma constatação. Agora, uma contradição interessantíssima desse processo, por isso que eu disse que eu não sou nem otimista nem pessimista, uma contradição interessantíssima desse processo é que há uma espécie de consenso internacional forte que ultrapassa os nossos grupos de reflexão marxistas, revolucionários, etc., mas há um consenso internacional de que a razão dos nossos problemas é o capitalismo. Então, a gente está numa situação bastante interessante, em que esse consenso internacional, digamos que é um consenso não dirigido por um grupo específico, mas se pega valor econômico, vai aparecer no valor econômico isso. Pega Financial Times, vai aparecer. Quer dizer, os jornais das burguesias internacionais são obrigados a colocar, não em todas as páginas, nem todos os dias, mas, em vários momentos, reconhecer que o problema é a expansão do capitalismo. Até a expressão capitaloceno, né, coloca já isso, já é uma expressão corriqueira. Esse consenso internacional vem, sobretudo, a partir das questões ambientais, em especial a questão dos combustíveis fósseis e da mineração. Mas para o conjunto da existência. Portanto, existe aí uma abertura que a gente precisa investir. Frente a esse consenso, vem uma reafirmação dura do capital e do capitalismo, para todos os lados da vida, que no caso brasileiro, eu vou dar alguns exemplos brasileiros, sem contextualizar muito, mas que são bem importantes. No caso brasileiro, vem sobre a palavrinha mágica que se chama segurança jurídica. Se vocês olharem, segurança jurídica é o que mesmo que quer dizer segurança jurídica? Segurança jurídica quer dizer garantia da propriedade do capital, e só do capital, não quer dizer garantia de nenhuma outra propriedade. A do seu carro, da sua casa, da sua pasta de dente, a da Maria Miséria e do João Pobreza, essa não conta, não existe. É propriedade do capital, e a propriedade do capital não se limita à propriedade direta dos meios de produção. Nós já sabemos disso. A propriedade do capital é hoje, cada dia mais, a capacidade de controlar a movimentação dos meios de produção. É propriedade, sim, é propriedade capitalista, envolve uma série de elementos, mas está todo mundo acostumado ao fato de que o proprietário do carro, do Uber, é o motorista, não é a Uber, nem a 99, nem da mesma maneira que a bicicleta e a sacola que o cara carrega nas costas, da mesma maneira que o professor que está dando aula diante da tela, comprou o computador, liga a eletricidade, paga as contas, não é? Do mesmo modo. Então, é algo que a gente tem de estar bastante atento,
porque isso não significa uma mudança do capitalismo, mas uma maior concentração do capital e maior controle sobre a capacidade de mover os recursos sociais de produção, a capacidade de produção. Então, a resposta do capital a essa tragédia internacional é uma fuga para frente, exatamente como o Mesaros colocava, que é a saída clássica, e agora controlando de maneira cada vez mais direta o que ainda há de natureza sobre a qual não incide propriedade do capital. De novo, mineração, fósseis, florestas. Se chama capitalismo verde, é a mais dramática das saídas fictícias para a atual crise.